sou da igreja Resgate. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Nós estamos muito felizes porque o Senhor tem sido glorificado nessa noite. Com muita alegria, com muita honra, nós gostaríamos de fazer a apresentação do servo de Deus que nessa noite trará para nós a poderosa e santa palavra de Deus. Eu quero nessa noite apresentar o Dr. Roque Albuquerque, doutor e pastor. Dr. Roque Albuquerque é graduado em Teologia pelo Seminário Batista do Cariri, fez seu mestrado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul e é pós-graduado em História e Sociologia pela Universidade Regional do Cariri. Possui doutorado em Filosofia e Língua Grega pelo Seminário Batista Central de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, tendo seu doutorado em Estudos da Linguagem, convalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, o pastor Roque é reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, com sede em Redenção, aqui no Ceará. Também é professor adjunto do Instituto de Linguagens e Literaturas. Nós reconhecemos que todos esses títulos acadêmicos é resultado de esforço e também de graça de Deus derramada sobre a vida do teu servo. Contudo, acima de tudo, nós reconhecemos que o que o qualifica para estar aqui conosco nessa noite como pregador da palavra de Deus é que pastor Roque Albuquerque é um verdadeiro homem de Deus, servo humilde, remido como cada um de nós pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Pastor Roque serve como pastor na Igreja Batista do Calvário de Fortaleza, sendo fiel defensor do Evangelho de Jesus Cristo e profundo expositor da Santa Palavra de Deus. Pastor Roque, por favor, eu gostaria de convidar o povo de Deus para se pôr de pé. E nós vamos nessa noite orar por esse homem de Deus. E eu peço que você continue em oração por todo o tempo em que ele irá ministrar a palavra de Deus. Vamos orar? Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas a Ti toda a glória nessa noite. Não há placas denominacionais, Senhor. Não há homens ou há ministérios humanos. Não há títulos humanos. Mas a Ti toda a Tua glória. A Ti, somente a Ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que pelo poder da Tua palavra criou os céus e terra e tudo que existe. Senhor, é a Tua palavra que será ministrada nessa noite. E nós queremos Te pedir que mais uma vez, como o Senhor tem feito, use esse homem para trazer para nós o Evangelho puro e simples, que converte o mais vil pecador. Senhor, derrame a Tua graça e que o Teu poder repouse sobre a vida do pastor Roque nessa noite. Fale aos nossos corações, fale ao coração de cada pessoa que está ao alcance desse serviço de som. E que acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. Fala com o Teu povo. E nós prometemos que toda a glória será Tua. 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 Toda a glória aqui será Tua, Senhor. Fale, porque Tu és o Deus que fala por intermédio da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Pastor Roque, Deus o abençoe. Graça e paz. Podem sentar aqueles que têm condições. Quero saudar meus diletos pastores,
companheiros na luta do Evangelho. Quero aproveitar e saudar também aqueles alunos da Unilab, a universidade criada pelo Congresso Nacional em 2010, que tem um polo aqui de educação à distância. Encontrei ali um aluno de gestão pública, administração pública. Foi muita alegria. A Unilab tem sido muito abençoada, temos recebido muitos estudantes do Brasil e fora do Brasil. Atualmente nós temos 1.200 africanos. Muitos deles vêm aqui para estudar enfermagem, farmácia, letras, e muitos deles saem daqui com formação em teologia para voltar a ser missionários nos seus países, o que é algo que Deus tem feito do Brasil um celeiro preparatório para missionários. Para mim é uma imensa satisfação poder compartilhar esse momento com o povo de Deus em número grande. Sei que Limoeiro do Norte tem, de acordo com o IBGE, 60 mil habitantes, mas sei que menos de 10% tem o Senhor Jesus Cristo e confessam como Senhor e Salvador, e destes, somente 6% frequentam a igreja com assiduidade. Eu espero que Deus me use como seu instrumento para poder exortar o povo de Deus, enquanto a mim mesmo me humilho na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero aproveitar para vocês dizer como que eu vou abordar aqui a pregação. Aparentemente começo bem calmo, bem tranquilo, porque preciso da sua atenção. Preciso que você, neste momento, se tiver aí o seu celular com uma Bíblia, abra. Se tiver com a sua Bíblia, abra. Senão eu vou fazer a leitura. Mas antes de ler, eu quero situá-los do que está acontecendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Essa é a última carta do apóstolo Paulo. Ela foi escrita em 67 depois de Cristo. O imperador Nero, o imperador romano, ele já estava no estado de loucura tremendo. Só para que vocês tenham ideia, nas noites em que ele não conseguia dormir, ele mandava pegar vários cristãos presos, colocar betume sobre eles e numa corrente pendurar em estacas e tocar fogo para iluminar a sua noite enquanto ele virava com insônia. E ele fazia isso com muita frequência. Às vezes, sem apetite, ele pedia para trazer cristãos que estavam presos no baixo porão do Coliseu, para que os leões famintos de 1 ou 2 semanas fossem soltos, enquanto ele se lambia sentindo o gosto do sangue dos cristãos derramado. Imagina que você é um prisioneiro de uma figura dessas. Quando ele era adolescente, ele odiava a sua mãe, porque a sua mãe, possivelmente amiga de judeus, simpatizante do cristianismo, ela envenenou o imperador Cláudio, que tinha expulsado no ano 49 todos os judeus de Roma, e ela não gostou, e ela envenena Cláudio, e ela coloca Nero, um adolescente, para assumir a corregência com ela. Tão logo ele completa 14 anos, os soldados relatam que um dia ela estava caminhando pelos labirintos do jardim
de Roma, quando alguém que não tinha uma estatura muito alta, deu uma paulada na cabeça dela para matar, escapuliu, e os soldados disseram: era Nero, filho dela. Ele tentou envenená-la 2 vezes e ele falhou, até que finalmente, em nome de uma pesquisa científica dele, ele colocou a sua mãe em uma mesa e ele abriu de cima para baixo com uma faca, dizendo que estava vendo de onde foi que ele saiu, e ele era o assassino da sua própria mãe. Agora imagina você preso em uma jaula, num porão friento, e você sabendo que você está sobre os cuidados e as ordens de um homem cruel desta maneira. Imagina você preso debaixo do comando dele. É exatamente o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo já é uma pessoa idosa, grandes dificuldades na sua visão. Ele sabe que o inverno está chegando. Ele sabe que ele dificilmente, com a idade, com a situação, com a realidade de Nero, ele conseguirá sobreviver por mais de 4 meses. E ele sente que ele precisa agora passar o bastão do Evangelho, encarregar alguém para continuar proclamando o Evangelho. Só tem um problema: é que esse rapaz, quando ele vai visitar a igreja dos Coríntios, o apóstolo Paulo precisa escrever, dizendo assim: quando Timóteo for ter convosco, recebei-o de tal forma de que ele não tenha medo. Ele era medroso. E o apóstolo Paulo, aqui nesse evangelho, em 2 Timóteo, no capítulo 1, ele até repreende a Timóteo, porque o tipo de personalidade dele era facilmente intimidado. Paulo chega até a dizer o seguinte: Timóteo, Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Timóteo parecia aquele tipo de jovem que estava pensando em desistir. À medida que Paulo vai partindo, ele parece que queria ficar em silêncio, talvez pensando o seguinte: talvez, se eu ficar aqui quieto no meu lugar, se eu não abrir a boca, se eu não dizer quem eu sou, se eu não proclamar o Evangelho, eu vou passar ileso. Ninguém vai mexer comigo, ninguém vai zombar. E o apóstolo Paulo diz: Timóteo, não se envergonhe do meu Evangelho, pelo qual eu me encontro preso. Glória a Deus. Mas ele está passando esse bastão exatamente para esse rapaz. É a ele que o apóstolo Paulo está confiando, mas é preciso dizer algumas verdades. E ele vai dizer aqui no capítulo 3. E ele começa dizendo o seguinte: vou pedir licença aos pastores, a vocês, para que eu faça aqui uma tradução própria, uma tradução que creio eu que vou tentar expor, explicar alguns detalhes do próprio texto, importante para ampliar o nosso entendimento. Então eu vou fazer uma leitura aqui, que vai divergir um pouco, mas muito pouco das versões comuns da palavra de Deus que a gente tem, mas não fugirá de forma alguma do texto original, vai estar ligado e conectado, e eu explico por quê. Ele começa dizendo o seguinte, no versículo 1 do capítulo 3: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos tenebrosos.
Eu quero parar por aqui, porque tem diversas versões distintas aqui, e eu preciso explicar rapidamente. Mas quero dar um amém à oração do pastor e de todos vocês que intercederam enquanto a gente discute aqui uma realidade. É a realidade dos últimos dias. Olha o que o apóstolo Paulo declara: tem muita coisa, Timóteo, que você não sabe, e tem muita coisa que você precisa saber, e uma delas é esta: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você pode achar que quando você escuta a palavra últimos dias, você olha logo para agora, mas você não se esqueça de que Jesus Cristo, Ele inaugura os últimos dias, ao ponto do autor de Hebreus dizer o seguinte: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então Jesus, quando Ele vem aqui na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição, em uma palavra, Evangelho, Ele inaugura esses últimos dias. A contagem é regressiva, o relógio diminui, porque é Jesus que inaugura. E o apóstolo Paulo é realista aqui, ele não engana Timóteo. Timóteo acha que vai passar ileso, mas ele diz: não, Senhor, saiba disto. Os últimos dias serão tempos difíceis. Algumas versões traduzem desta maneira. Essa palavra difícil é uma palavra grega que não tem equivalente na língua portuguesa. Tanto não tem que você vai ver que algumas versões vão traduzir a mesma palavra, tipo furiosos, violentos, difíceis. Eu traduzi tenebrosos. Essa palavra, ela só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento. A língua original do Novo Testamento foi a língua grega. E como tradutor de Bíblias, eu coordeno, por sinal, hoje a tradução de uma Bíblia. Ela vai ser lançada agora em dezembro. Tem uma equipe inteira que traduz hebraico, grego comigo. Essa palavra só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento. Ela aparece aqui, traduzido difícil, furiosos, violentos. Mas ela aparece lá em Mateus capítulo 8, verso 28. Só aqui lá. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 28, a palavra difícil aqui, ou furioso, fala daqueles 2 endemoniados gadarenos, que diz o texto que eles eram tão furiosos, tão violentos, que eles tinham uma força sobrenatural até de quebrar correntes. Literalmente, essa palavra, ela falava e ela aparece em contextos onde fala de alguém tentando brigar com o mar. Imagina alguém que com fúria pula dentro do mar e ele começa a brigar, e ele quer morder, ele quer engolir aquilo ali. À medida que ele tenta se agarrar e ele tenta fazer com que o mar entre nele, para ele poder conter, o que vai acontecer com ele? É como você tentar transportar água na sua própria mão. Você não conseguirá evitar que ela escoe. É por isso que o apóstolo Paulo não esconde nada de Timóteo. Ele diz: Timóteo, eis aqui a verdade. Você acha que se você ficar calado, você acha que você pode esconder o dom que há em ti, você acha que você vai passar silenciosamente, mas saiba que os últimos dias são marcados por uma realidade e é tenebrosa. Você vai tentar lutar e com as suas forças você não vai conseguir, porque a nossa luta não é
contra carne nem sangue, mas contra potestades. É impossível usar as nossas mãos e vencer. É uma realidade. Então seja realista, Timóteo. Os dias são maus. Os dias são maus, são tenebrosos. Admita isto, não finja, não corra, não se envergonhe do que você vai escutar agora. Aleluia, Deus. E a partir do verso 2 até o verso 9, o apóstolo Paulo vai explicar para Timóteo. Essa é uma carta pessoal. Somos nós que estamos entrando na vida de Timóteo, porque Deus inspirou, colocou no cânon, chega até nós. Mas o que Paulo disse aqui, eu creio que Timóteo até ficaria meio envergonhado se ele soubesse que seria lido em público, ou talvez ele mesmo admitiu e entregou e disse: é Paulo dizendo. Então fica aí para vocês. Mas olha o que ele vai mostrar aí na sua Bíblia, do verso 9 até o verso 4, o apóstolo Paulo vai explicar por que os dias são tenebrosos. E olha a surpresa, pega aí. Ele vai usar 19 vícios, 19 vícios, vicissitudes, que vai descrever os homens dos últimos dias. Olha como ele vai fazer. Pois, é uma partícula explicativa. Ele vai dizer: os tempos são tenebrosos. Por que são tenebrosos? Verso 2: porque os homens serão egoístas. Pega essa palavrinha aqui, egoísta. Por quê? Porque essa palavra e outras 5 palavras que o apóstolo Paulo vai usar aqui tem na sua raiz a palavra amor. Aqui ele tem uma palavra que os gregos usavam muito para amor, de onde deu origem até a palavra Filadélfia, philos. Philos, phileo é o verbo. O apóstolo Paulo está dizendo: nos últimos dias, os dias são tenebrosos. Sabe por quê? Porque os homens amam a si mesmos. Presta bem atenção, nossas versões traduziam como egoístas, mas a palavra lá na língua grega é composta por 2 palavras: philo, amor, autos, si, a si mesmo. E aí a nossa tradução colocou egoísta, faz bem. Segunda palavra: eles serão avarentos. O que mais? Jactanciosos. Mas pega a palavra avarento aí, ó. De novo a palavra amor aparece. Essa palavra que foi traduzida como avarento, a língua grega do apóstolo Paulo escolheu uma palavra de dupla composição. É a palavra philo, amor, argiroi, Argentina. Parece com qual país? Argentina. Prata. Prata. Os homens serão filargiroi, amantes da prata. Olha bem a questão aqui. Por que nós vivemos numa era tenebrosa? Porque número 1, os homens amam a si mesmos. Número 2, os homens amam a prata, o dinheiro. Eles são avarentos. Eles são tomados de uma sede insaciável pela prata. Orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Continua: desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. No versículo 3, qual é a palavra que você tem aí? No versículo 3, sem a palavra amor, uma palavra específica da língua grega para amor familiar. Inclusive tinha até
um verbo quando se referia ao amor de pai, mãe, filhos, a palavra storgeo. E aqui ele coloca só um A que nega: eles não amam os seus próprios genitores. Eles amam a si, eles amam o dinheiro, mas eles não amam aqueles que naturalmente deveriam amar. Há todo um projeto nos últimos dias para desconectar a família dos seus progenitores. Estão querendo banir a expressão pai e mãe, querem substituir pela ideia de cuidador. Há toda uma armadilha traçada, planejada desde 1958, que eles planejam destruir a família e a cultura ocidental, que é uma cultura judaico-cristã. E eles têm pensado até nas palavras, porque se alguém é a favor do aborto, alguém é a favor do assassinato, não é isso? Mas olha a palavra que eles escolhem: não, eu sou pró-escolha. Olha que coisa bonita. Pró-escolha. Pró-escolha de quê? De abortar uma criança? Se alguém não ama os seus pais, continua a tragédia anunciada, continua. Implacáveis. A terceira palavra: caluniadores. Sabe de uma coisa que eu preciso dizer aqui? É o único lugar em toda a Bíblia que a palavra diaboloi, dá até para saber que palavra é essa, né? Diaboloi é o plural. O único lugar em toda a Bíblia que a palavra diabo é usada para seres humanos. Por que que os dias são maus? São maus por causa das pessoas dos últimos dias. Qual é o problema delas? Elas são amantes de si mesmas, elas são amantes da prata, elas não amam os seus pais, são verdadeiros diabos. Elas não têm domínio de si, elas se entregam aos prazeres a tal ponto. Olha o que o texto diz, verso 4. Antes disso diz assim: sem domínio do bem, cruéis, inimigos do bem. A última palavrinha do verso 3. O que é que tem aí? A última palavra do verso 3. A última palavra do verso 3. Sem amor para com os bons. Olha que tradução linda, né? Porque há traduções que disseram inimigos do bem, mas a palavra amor está bem aí, só que ela é negada por uma letrinha que o grego coloca, que é o alfa, a primeira letra. Olha, vamos aqui só revisar rapidamente. Eles amam a si mesmo, eles amam a prata, eles não amam os seus pais, eles não amam o bem. Mas só que a palavra ali para bem, philagathos, é a palavra para bondade em essência. Lembra daquele jovem que diz assim: bom mestre? Jesus diz: por que me chamas bom? Bom só um, que é Deus. E a palavra lá é bondade na sua essência mesmo, porque tem uma palavra para bondade no sentido mais aparente, ou até às vezes aquela palavra é traduzido como bonito, kalos. Aqui não, aqui eles são afilagathoi. E o que é isso? Eles não amam a bondade na sua essência. Só há um que é bom, quem é? Só há um que é bom, quem é? Eles só amam a si, eles só amam o dinheiro, eles não amam os seus pais. Mas aqui a gente começa a ver o problema central dos homens dos últimos tempos. Eles são inimigos, ou seja, não são afeiçoados à bondade, eles não têm abertura para Deus. Mas se preparem para se chocar com esse texto aqui, versículo 4: traidores, atrevidos,
convencidos, como você queira traduzir, mas aí continua no verso 4 e diz o seguinte, verso 4: mais amigos, como foi que foi traduzido aqui? Mais amigos dos prazeres. Está vendo a palavra amigo aí? Por que amigo, se a palavra é a mesma para amor? Eles amam a si mesmo, mesma palavra aqui, amigos dos prazeres, é philadonoi. Quantos aqui já ouviram falar na palavra hedonismo? É essa palavra que está aqui. Eles amam o hedonismo, eles são hedonistas, eles são insaciáveis por sexo, eles são insaciáveis pelos seus desejos, eles são insaciáveis por suas cobiças, eles são tomados, eles amam mais os prazeres. Nós vivemos numa sociedade consumida pelos prazeres, e são vários. Se sentir bem é a tônica, a tal ponto que você não pode nem chamar uma pessoa de feia, ou de gorda, ou de magra, ou do que quer que seja, porque a pessoa vai se destruir, porque ela quer ter o seu ego amaciado. E a realidade do apóstolo Paulo é essa: Timóteo, acorda, os dias são maus. E sabe por que são maus? Por causa das pessoas dos últimos dias. E sabe qual é o problema das pessoas dos últimos dias? Vamos revisar e eu preparo para encerrar. Eles amam a si mesmos. Eles amam a prata. Eles não amam seus pais. Eles não amam o bom, a bondade na sua essência. O que é que eles amam? Eles amam os prazeres, o hedonismo. É isso que eles fazem. E para nossa tristeza, há um comparativo aí no final do verso 4. Eles amam os prazeres, mas eles não amam a palavra que foi traduzido como amigo é a palavra amor, phileo, philos. Eles são afilatheos. Theos é a palavra Deus, philos é a palavra amor. O a nega. E daqui o nosso semblante cai, porque nós detectamos qual é o problema central dos homens nos últimos dias. Eles deveriam amar, mas eles amam a si mesmo. Eles não amam os seus pais, eles amam os prazeres. Um amor descentralizado. Quando você erra o alvo, você encara uma grande tragédia. E o apóstolo Paulo vai continuar aqui uma grande descarga, mas eu quero terminar com uma palavra de esperança que fortalece o povo de Deus. Ele dá vários conselhos. Ele diz no verso 5: tendo forma de piedade. Está vendo essa palavra tendo forma de piedade? É a palavra para a religião de fato, no seu sentido mais teológico. Porque essa palavra aqui, ela fala de alguém que ela teve um encontro tipo aquele de Isaías. Assim que ele contempla e ele vê o Senhor, mesmo que no lugar todo nublado, a primeira coisa que ele olha para si mesmo, correto? E quando ele olha para si, o que é que ele diz? Ai de mim. Essa palavra piedade, ela começa com esse primeiro movimento. Eu olho para Deus e eu tenho um conceito adequado de quem Deus é. E quando eu olho para Deus, eu volto a olhar para mim, e não me resta outra coisa a não ser dizer: ai de mim.
Estes homens têm só uma forma da piedade, mas eles negam o poder transformador do Evangelho através do Espírito Santo. Glória a Deus. E aqui é hora do povo de Deus deixar que a sua piedade transforme o seu coração. Aleluia, Deus. Para parar de mentir, para parar de amar a si mesmo, para parar de lutar com aquilo que não conduz à vida eterna. Glória a Deus. Está na hora do povo de Deus focar o seu amor inteiro na pessoa de Deus, na bondade, porque assim a cidade de Limoeiro será tomada pelo amor de Cristo, tomada pelo Evangelho. Aleluia, Deus. Volta o teu olhar para o verso 14 e eu vou terminar. É uma despedida que ele está fazendo. E ele diz o seguinte, no verso 10 ele diz: tu tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Está vendo essa palavra seguido de perto aí? Ela só aparece 2 vezes também em todo o Novo Testamento. Aqui e lá, quando Lucas escreve para o excelentíssimo Teófilo, ele diz assim: muitos empreenderam apresentar um relato acurado. Relato acurado é a mesma palavra que o Timóteo. Ele não seguia o exemplo de Paulo, de longe, distante. Apesar de estar tentando ou quase intimidado, ele está dizendo: Timóteo, você fez a melhor escolha. Sabe por quê? Porque o meu padrão, o meu modelo, a minha vida, o meu exemplo, você é um seguidor acurado, e você precisa ver nestes homens aqui alguém para colar e para tirar o máximo e seguir acuradamente. Não é distante não, é perto mesmo. Aleluia, Deus. E olha o que ele diz no verso 14, se despedindo: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu. E continua dizendo, capítulo 4, verso 6: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Aquele aroma, aquele líquido feito com folhas e cascas de árvores, um aroma suave, tipo um chá especial que derramava sobre o altar enquanto o fogo subia, e ele já se vê como um sacrifício para Deus, sendo derramado no altar. Ele diz, é assim que ele se olha. E ele continua dizendo: o tempo da minha partida é chegado. Literalmente ele está dizendo o seguinte, a linguagem aqui é de navegação: eu já içei a âncora. Já içei a âncora. A única coisa que eu quero é que o meu barco aporte lá do lado dele. Eu já içei âncoras. Eu quero que o meu barco pare lá. É tudo que eu quero encontrar. E ele continua ainda no capítulo 4, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Não somente, ele vai dizer, aquela coroa que o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Deixa eu terminar com conselhos bem práticos. Eu acho que é muito importante para a gente aqui aplicar, já que eu tentei esmiuçar algumas partes mais linguísticas. Eu quero sair daqui com uma coisa bem prática. Eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês, para a gente impactar a cidade de Limoeiro do Norte: como viver e ministrar em um mundo que perdeu o rumo? Olha a pergunta: como viver e ministrar em um mundo que perdeu o rumo? Aleluia, Deus. Vamos embora tomar essa cidade para Cristo? Vamos? Bora tomar? Glória a
Então nós vamos fazer o seguinte, bem rápido, deixar aqui as anotações, vou para a Bíblia. Como viver e ministrar em um mundo que perdeu o rumo. Vamos rapidamente, capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 14. Primeiro segredo. Capítulo 1, verso 14. Como viver e ministrar em um mundo que perdeu o rumo. Olha aí o apóstolo Paulo dando uma ordem. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, ele diz o quê? Guarda o bom tesouro que lhe foi confiado. Sabe o que ele está dizendo? Glória a Deus. Igreja de Limoeiro do Norte, guarda o Evangelho, preserva o Evangelho, não abre mão do Evangelho, não se intimida, preserva firmemente o Evangelho, a palavra de Deus. Primeira resposta. Segunda, ainda aí em 2 Timóteo, no capítulo 2, como viver e ministrar num mundo que perdeu o rumo. Capítulo 2, verso 3. Outro imperativo, outra ordem. Olha o que ele diz, a ordem. Participa dos meus sofrimentos. Nós vivemos numa sociedade que facilmente desistem de tudo quando o sofrimento bate na porta. Mas o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: eu estou preso por causa do Evangelho. Participa comigo. Padece se for necessário pelo Evangelho. Padece. Se colocar-nos em uma prisão, nós vamos cantar um louvor igual Paulo e Silas. Se criarem leis para nos intimidar, nós haveremos de desobedecer, porque importa adorar a Deus e obedecer a Deus que os homens. Estejamos prontos para padecer pelo Evangelho, porque é isto que estão armando para cima de nós. Capítulo 3, verso 14. Como viver e ministrar em um mundo que perdeu o rumo. Verso 14. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeste e que acredita firmemente as sagradas letras, sabendo de quem as tem aprendido. Paulo está dizendo: permanece no Evangelho. Permanece no Evangelho. Aleluia, Deus. Nós vivemos uma era em que se conhece muito pouco da Bíblia, mas nós já fomos conhecidos no primeiro século da igreja como o povo do livro. O povo do livro. O que mais me choca é quando alguém se diz que é cristão e diz assim: a Bíblia contém erros, é cheia de erros, a palavra de Deus não é de Deus, é palavra cheia, não tem inspiração. Eu digo: então você passou, meu amigo, porque essa palavra clama para si mesmo, ela é sem erro, ela é inerrante, ela é inspirada, a palavra de Deus, e nós permaneceremos nela. É isso que nos torna o povo do livro. Como viver e ministrar em um mundo que perdeu o rumo. Capítulo 4, verso 2. E eu encerro. Verso 2 diz o quê? Primeira palavra, primeira ordem. Diz o quê? Prega a palavra. Nós precisamos decidir hoje aqui que nós vamos encher essa cidade da palavra de Deus. Há tempo, fora de tempo, toda hora, nós haveremos de encher esta cidade com a palavra de Deus. Amém? Oh, glória. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o apóstolo Paulo morreu nesse mesmo ano que ele escreveu a segunda epístola.
exatamente nas mãos de Nero. Ele foi levado, diz uma tradição muito antiga, não na Bíblia, mas uma tradição da história da igreja, que o apóstolo Paulo ele foi decapitado. Timóteo também foi martirizado em 72, 4 anos depois desse evento também. Mas a tradição diz o seguinte, que colocaram o apóstolo Paulo com as mãos amarradas, colocaram o seu pescoço no tronco, mas como prática antiga, deram ao apóstolo Paulo a oportunidade de dizer as suas últimas palavras. Ajudaram aquele senhor de possivelmente 86 anos, ou um pouco mais, a ficar de pé, e as suas últimas palavras foram essas: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que essa seja a história de cada um de nós. Deixe-me contar aqui algo que aconteceu comigo em 84, ou foi em 86, não me lembro. Acho que as Olimpíadas eram de Los Angeles. Tinha a maratona, 42 quilômetros. Eu não sei se vocês lembram daquela Olimpíada de uma mulher que no final da corrida ela estava toda torta, desidratada, ela não conseguia nem ficar erguida, e ela tentava chegar na linha de chegada ali. Eu era pequeno na época, minha família na frente da televisão, todo mundo gritando e torcendo por ela, enquanto minha família vibrava torcendo por ela, eu ficava preocupado, porque eu dizia o seguinte na minha cabeça: alguém vai ultrapassar ela, ela tem que ser ligeiro, já já aparece alguém. Porque ela caiu, se levantou e todo mundo dizendo vai, 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 e ela caída. E quando ela se levanta, eu fiquei esperançoso, mas eu preocupado: alguém vai chegar, alguém vai ganhar no lugar dela, ela vai perder. Anos depois eu descobri que a corrida já tinha terminado há 2 horas. Ela era única, mas ela era determinada. Porque cruzar a linha de chegada é a prova maior do nosso empenho. Então eu quero falar com você aqui que está fraco no Evangelho. Você que está sucumbindo aí, está deixando o amor de Deus esfriar e está tomando outras direções. É importante você parar agora mesmo, porque é melhor ser um sacrifício a Deus do que um monumento para os homens. E se você está fraco, fraca, você não está podendo correr, caminha. Se você não pode, rasteje-se, mas não deixe o Evangelho para trás. Que o Senhor Jesus abençoe e que a sua graça esteja nesta cidade, trazendo o coração das autoridades deste local, colocando os joelhos dobrados e as línguas prontas para confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? É a minha oração em nome dele. Muito obrigado. E você está entre nós, e você precisa tomar uma decisão na sua vida. A melhor de todas as decisões é ter Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Como igreja, nós bradamos nessa noite, nessa praça e para essa cidade:
daquilo que você mais precisa é de Jesus Cristo na sua vida. Receba Ele como Senhor, receba Ele como Salvador da sua vida. E nessa noite, ao município de Limoeiro, quando ele completa 125 anos, o presente pode ser seu. Sair desse lugar hoje, declarando o senhorio de Cristo Jesus sobre a sua vida. Você hoje pode abrir a sua boca e dizer: eu recebo, eu quero, eu preciso desse Jesus em minha vida. E eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse instante, e nós estaremos apenas com um tempo, e eu não vou ser persuasivo de forma alguma, porque a palavra é persuasiva. A palavra de Deus diz que quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo de Deus, que está no meio da igreja dele, reunida nessa praça. E se você quer tomar essa decisão, você pode sair de onde você está e vir aqui à frente. Nós já temos uma primeira pessoa chegando aqui, mas cabe você também. Saia de onde você está. Você pode pedir para alguém vir com você. Enquanto nós cantamos, você toma essa decisão. É tempo único, é momento único para a sua vida. Vamos adorar o Senhor com cânticos de louvores e de adoração. A cidade de Limoeiro do Norte recebe nessa noite um dos maiores presentes que a igreja evangélica pode dar a ela. É orar por ela, é clamar por ela, é clamar para que vidas encontrem salvação em Cristo Jesus. Esse é o tempo. Vamos cantar ao Senhor. Estão ouvindo essa oração nesse instante, que a tua palavra alcance, que a tua palavra traga transformação, que a tua palavra traga mudança de vida. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar um pouquinho aí. As autoridades, amados irmãos, independente das questões políticas, da igreja Canaã, a Bíblia manda a gente orar. É uma obrigação pelas nossas autoridades, para que Deus possa dar sabedoria e discernimento. Então eu peço ao pastor, eu peço às autoridades, peço aos secretariados. Pronto, o pastor Geazi vai fazer isso. Fique à vontade, pastor, por gentileza. Queridos, eu quero pedir em primeiro lugar que o povo de Deus fique de pé mais uma vez, porque este é um momento profético, aonde nós, como povo de Deus, nós iremos orar. Os pastores presentes, nós vamos estender nossas mãos ao senhor prefeito da cidade de Limoeiro do Norte, os secretários presentes, a todas as autoridades que nesta noite estão aqui representando a Prefeitura de Limoeiro do Norte, toda a comunidade presente de Limoeiro do Norte nesta praça. E eu quero dizer que eu estou assim maravilhado em ver esta praça tão cheia. Então gostaria que nesse momento, nós aqui em cima e você aí de baixo, vai estender as suas mãos aqui para cima. Você é agora um homem ou uma mulher de Deus que vai, pela sua palavra, pela sua oração, proclamar a bênção de Deus para o nosso prefeito, para os seus secretários, e também nós iremos orar pelas autoridades em todo o país. Erga suas mãos agora, ore conosco. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Tu és o Deus que estás assentado no trono e o Senhor está reinando. Os céus são moradas do Altíssimo, a terra é, Senhor, o lugar da Tua habitação, no sentido de que o Senhor criou para que a Tua glória se manifeste nos quatro cantos desta terra. E aqui nesta noite nós estamos, e neste momento nós oramos, Senhor, a Ti, em favor das autoridades presentes neste lugar. O prefeito da cidade, os secretários presentes,
as demais autoridades que compõem a administração municipal. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, dê sabedoria, Senhor, à gestão, à administração, para que essa administração ganhe durante, Senhor, Deus, o período que eles estão, ó Deus, à frente do município. Conceda saúde, Senhor, ao prefeito da cidade. Conceda, Senhor, sabedoria a ele nas decisões. Os seus secretários, com ele, que vão pensar, que vão articular, possam, ó Deus, obter de Ti respostas nas questões difíceis que eles venham a enfrentar. Abençoe toda a comunidade deste município tão próspero. Abençoe, Senhor, os 4 cantos do município de Limoeiro do Norte. Senhor, como igreja do Senhor nesta cidade, nós te pedimos que o espírito de morte seja repreendido para a glória e para o louvor do Teu nome. Senhor, nós queremos te pedir que a salvação desça sobre este lugar, sobre a cidade de Limoeiro, que a graça do Senhor salvadoramente, ela venha, Senhor, entrar, penetrar nos corações dos homens, das famílias desta cidade. Senhor, Tu és, ó Deus, a autoridade maior, Tu és a autoridade sobre as autoridades, Tu és o Senhor dos senhores. Mas abençoe o nosso município, abençoe o nosso estado, abençoe esta grande nação, a nação brasileira, abençoe os 4 cantos desta nação. Ó Deus, te louvamos por habitarmos numa terra tão rica, tão abençoada, chamada Brasil. Abençoe, Senhor, todas as autoridades, nos seus, ó Deus, eternos, nos seus poderes executivo, legislativo, judiciário, em todas as instâncias, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos, nós te pedimos a Tua bênção para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. E a igreja que está nesta praça agora, que concorda, diga comigo: seja feito. Mais forte: seja feito a vontade de Deus nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso país, para a glória de Deus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia.